Olá pessoal, salve, salve racional superior. O assunto é o assunto mais falado, né, desses canais fechados, History Channel, History 2, dos ufólogos, né, e que aqui nesse livro que eu vou ler, o racional superior fala que eles vão ficar desiludidos. Por isso que eu coloquei o tema aí, a desilusão dos ufólogos. Talvez o vídeo renda mais parte 1 e parte 2. Eu ainda tô devendo a segunda parte, última parte da separação do joio, do trigo e do joio, né? Que é o número o vídeo 177, mas eu estou já para fazer ele amanhã, esses dias. Amanhã ou depois da manhã. Não garanto, porque amanhã eu posso fazer a segunda parte desse. E depois de amanhã já vou fazer a última parte da separação do joio e do trigo. Bom, que ficou, né? Porque eu fiquei empolgada com outros temas aí e deixei esse. Mas eu vou fazer sim. Agora, esse livro, ele tá escrito, o que tá escrito aqui está no 145 do histórico. E ele começa a falar sobre isso na página 119, até a página 128, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Porque ele começa a falar sobre isso. Até a página 129, mais ou menos. Que ele vai terminar falando sobre isso. Então, para você ver, tem quase 10 páginas. Se der para mim ler tudo, porque eu não quero explicar sobre isso, não é uma explicação, é um conhecimento que as pessoas precisam saber o que são esses discos voadores, essas luzes que aparecem no espaço, em toda parte do mundo. E tem lugares que aparece mais, que tem mais caso. Bom, é bom a gente ficar a par por nós que somos estudantes de cultura racional, saber explicar o que são esses discos voadores, o que são essas luzes, o que são esses corpos luminosos que aparecem no espaço. Então, nós de cultura racional, a gente luta para que as pessoas saibam da cultura do terceiro milênio, que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que o ser humano, ele esqueceu do raciocínio. Por quê? Porque ele esqueceu porque ele achava que já com o pensamento, ele já estava, com todo esse progresso artificial, acho que ele já tá desenvolvido, mas a parte melhor do que está dentro do cérebro do ser humano é o raciocínio, que ele não é do chão, ele não é da lapidação do ser humano, para ser lapidado com a fase, né, do primeiro milênio e a fase do segundo milênio, que foi uma fase de lapidação, para que o ser humano pudesse se preparar com todos os cursos que existem artificiais, para ele poder ter um entendimento, né? E ele pudesse continuar, transcender com o conhecimento de cultura racional, transcender a chegar ao auge do conhecimento, né? Para que a humanidade consiga ter solução da vida da matéria, porque a solução da vida da matéria ela não podia com essas duas energias do chão, só com a energia da origem racional. Que nós somos de origem racional, nós somos do mundo racional, nós não somos daqui. Por isso que existe morte, existe sofrimento, porque nós não somos daqui. Então, ao ter esse conhecimento, a gente divulga para as pessoas poder desenvolver o raciocínio com a leitura dos livros, que começa com o primeiro volume, e já no primeiro volume a pessoa começa a desenvolver o raciocínio. Bom, vamos lá.
Então, para conhecerem a causa da existência de todos os males que estão se passando. Então, a gente veio lutando para tomar conhecimento da causa, acesso os efeitos trucidantes, porque vão saber o que devam de fazer dentro da fase racional, fase do desenvolvimento do raciocínio, da vidência do aparelho. Vão saber que na fase do animal racional terminou e entrou a fase do aparelho racional. E na fase do animal racional, a fase do segundo milênio, foi toda ela de lapidação para o aperfeiçoamento do animal racional. Todos assim sendo preparados para serem recuperados pela fase racional. Então, eu estou na página 119. Vai recorrer 10 páginas, mais ou menos, 9 páginas. 9, 10 páginas. Toda a humanidade está vendo os anúncios diários em todo o universo da fase racional, que são os habitantes do mundo racional, que se apresentam com seus corpos luminosos, anunciando a fase do terceiro milênio, a fase racional. Mas por estarem na categoria de bicho racional dividido nessas duas classes, os bichos custam muito a tomar conhecimento de tudo. Por quê? Por estarem nessa categoria de bicho racional, tem medo de tudo e não ligam, não querem saber, porque tem medo. Então, não sabem, na página 120, não sabem o que é e ficam com medo e não procuram saber. Por quê? Por que as pessoas ficam com medo? Às vezes, até mesmo os ufólogos, quando eles viram as catástrofes de outrora, eles acharam que foram os habitantes do outro mundo, né, seres do outro mundo, que liquidou a civilização. E depois eles vieram com outro argumento, né, que por eles serem elevados, por eles terem essa elevação, né, de ter discos voadores, eles hoje eles pensam diferente, eles pensam não, eles estão ajudando a humanidade, porque teve caso aí que foi desativado bombas nucleares, com a própria pessoa que tomava conta do galpão, né? Ele estava lá tomando conta e ele viu que teve interferência dos desligamentos, né? E eles tiveram essa afirmação, essa justificativa, que não é que eles têm medo de serem atacados com as bombas das pessoas aqui que vão atacar as naves deles, mas que eles fizeram isso para que a Terra não seja destruída, né? Que o ser humano destrua a sua própria espécie. Então, aqui na página 120, estão vendo diariamente, noite e dia, no mundo inteiro, os habitantes do mundo racional com seus corpos luminosos aparecendo de todos os tamanhos, de todas as formas, de todas as cores, inclusive como disco voadores, chamando a atenção da humanidade para tomar conhecimento da fase racional. Inclusive, já li essa frase aqui. E como estão vendo, todos estão cansados de ver e ninguém quer saber o que é. Que são os habitantes do mundo racional. Estão anunciando a fase do terceiro milênio, a fase racional. E por ser a fase racional, é essa a causa dos habitantes do mundo racional estarem aí no firmamento, noite e dia, fazendo a propaganda da fase do desenvolvimento do raciocínio, da fase da racionalização, para ver que o bicho, uns têm medo de falar, outros que vêm são proibidos de falar. Então, eles falam que lá na NASA, naqueles lugares lá onde que as pessoas, né, escondem as coisas que eles encontram, que eles falam que encontra discos voadores caídos aí, tal, essas coisas aí, né, que a gente sabe muito bem que não existe discos voadores. Isso daí é uma invenção deles, né, ou se tem algum outro bicho do espaço fazendo esse tipo de materialização aí, que não são
os verdadeiros habitantes do mundo racional. Não, os habitantes do mundo racional, eles aparecem no espaço para divulgar o mundo deles, para dar a entender que existe habitantes, que não estamos sós aqui no universo, que existe habitantes, né? E eles dão a entender que existe naves, porque existe, né? A pessoa começa a entender que existe uma tecnologia muito avançada, né? Além daquilo que o ser humano conseguiu construir aqui, aviões, foguetes, naves, sondas espaciais, colocou satélites no espaço, colocou o Hubble lá, são as lentes, né? Aquelas lentes poderosíssimas que fotografam, né, toda a parte do espaço, né? Tudo isso daí. Bom, os habitantes do mundo racional que estão anunciando a fase do terceiro milênio, a fase racional, e por ser a fase racional, causa dos habitantes estarem no firmamento, os habitantes do mundo racional estarem no firmamento noite e dia, fazendo a propaganda da fase do desenvolvimento do raciocínio, da fase da racionalização, para ver que o bicho, uns têm medo de falar, outros que vêm são proibidos de falar, porque basta estar na categoria de bicho para serem medrosos. Muitos não querem ver e com medo, outros correm, outros fogem, outros ficam mudos, porque basta estar nessa categoria de bicho racional para ter receio de tudo, medo de tudo que não conhece, para ver que não é falta de propaganda do mundo racional. Em falta estão todos que estão cansados de ver e não procuram na terra saber quem são os habitantes que aparecem no firmamento, noite e dia, anunciando a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, as pessoas que não têm medo, que são essas pessoas que estudam a ufologia, os ufólogos que estudam o aparecimento desses discos voadores, eles não têm medo, porque eles são as pessoas que estão pesquisando, só que eles não sabem quem eles são. Mas depois que eu leio aqui na página, que eles vão ficar desiludidos disso. E tudo que eles fazem, o Racional Superior está falando nesse livro. Está na terra a cultura deles, a cultura que dizem, o que esses pesquisadores fazem, o que eles estão fazendo e que não vai dar certo, né? A cultura que diz que são eles, a cultura que esclarece de onde eles vêm, de onde eles são, e o que querem dizer com sua presença aqui na galáxia Terra, no espaço, nos astros, no chão, como eles aparecem. Eles aparecem também no chão, para você ver, não é só no espaço, para ver que há muitos estão vendo e os bichos, por terem medo, não tomarem providências de quererem saber quem são eles e que querem do povo da terra e o que estão anunciando para o povo da terra, para os bichos do chão, para ver como a bicharada teimosa é rebelde. E por isso está nessa lapidação horrorosa e pavorosa, esse brigueiro infernal, como querem se entender e não conseguem todos os desentendidos. A pessoa passa a deixar de ser bicho quando ela sabe que ela foi feito do pingo d'água, e esse pingo d'água ele é feito de duas energias elétrica e magnética para a lapidação do ser humano. Ele pensa e ele imagina, só que ele não sabe por que ele pensa e por que ele imagina. Ele é comandado por aquilo que ele fez. Quem fez ele foi a planície racional, a vida que deu vida, materializou todas as coisas, né, a vida dos habitantes do mundo racional que se materializaram em máquina de raciocínio e se deixaram de ser racionais para serem animais, para ganhar corpos de animal racional. E para ser um ser humano, um animal racional e também um irracional, precisa desse pingo d'água, precisa desse bicho. Por que é um bicho? Porque é um micróbio, por isso que é chamado de bicho. Então, as pessoas que não conhecem a cultura racional precisa de saber por que a gente fala bicho. Não fala bicho para inferiorizar o ser humano, mas para dizer do que de verdade ele é feito. Ele é feito de duas energias. Essas duas energias já trazem a bagagem
do pensamento e imaginação para ser lapidado, para a pessoa poder se lapidar, se preparar e ter os cursos, né? Ter todos esses cursos artificiais através do pensamento, que o ser humano chegou, né, na fase do pensamento, que chegou ao auge em 1935, e depois ele está liquidando as coisas do que o pensamento fez, aos poucos, naturalmente. Porque já está na Terra a fase racional, a fase do terceiro milênio, veio um racional superior do mundo racional, mas Noel Jacinto Coelho, trazer a mensagem, porque não existe segundos e nem terceiros, nem muitos mensageiros. Então, o racional superior veio com a mensagem do racional superior do mundo racional, transmitir que nós somos quem somos, nós somos feitos por essas duas energias elétrica e magnética. Então, eu tenho que falar, sair do assunto aqui, porque tem muita gente que pode assistir esse vídeo e a pessoa não vai só querer saber, né, do tema aqui. O tema aqui, ele abrange tudo uma coisa que está ligada à outra, uma coisa está ligada à outra. Esse mundo aqui, que é o mundo degenerado, deformado, né? Deformado, transformado no segundo mundo, ele veio do primeiro mundo. Não existe pai, aliás, não existe filho sem pai, né? Então, o filho, ele veio de um pai. Por quê? Porque o mundo racional, ele está toda a origem da vida, a fonte da vida primordial. E aqui apenas está o que? Coisas materializadas. Então, a matéria, ela não significa nada, porque ela começa e tem fim. A pessoa nasce, desenvolve, adoece e morre. Então, não tem fim. A matéria tem fim, tudo tem fim. Uma semente com uma árvore, dá uma árvore, ela vai se desenvolver, ela vai se transformar na árvore, dar seus frutos e depois ela vai começar a se degenerar e a morrer. Daí fica a semente. Então, qual é a semente do ser humano? Qual a semente do ser humano? A semente que dá vida eterna para o ser humano é aonde está a vida eterna, no mundo racional. Então, o raciocínio, ele é eterno. Então, nós temos ligação com a vida eterna através do raciocínio. O pensamento não consegue se ligar à vida eterna. O pensamento, na pessoa não existe alma para a alma sair voando, né, e ir para o mundo racional. Para ela ir se ligar à eternidade, ela precisa de ter condições que o mundo racional ele exige para que as pessoas voltem ao mundo racional, ter o conhecimento, ter o mapa, a bússola é a planta para que volte ao mundo racional. Então, não é só a pessoa querer ser salva e morrer e não saber para onde vai. Isso não tem lógica. A lógica é que se a gente nasceu aqui, a gente não sabe porque a gente nasceu aqui, porque a gente é assim, porque esse mundo é assim. Então, nenhuma fé, nenhuma esperança, nenhuma religião vai dar esse conhecimento para a gente. Por quê? Porque é o pensamento que criou todas essas coisas, a dona do pensamento, a dona da imaginação, que é o quê? As duas energias, elétrica e magnética. Então, a dona do pensamento é a energia elétrica, a dona da imaginação é a energia magnética. Então, as causas, todas as esclarecidas na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Bom, eu vou pular essa página aqui, que tem falando alguma coisinha, mas aí eu já vou continuar aqui falando da propaganda de novo. Os que passaram a se conhecer, cansados de fazerem a propaganda para esclarecer todos do que são esses corpos luminosos que aparecem no firmamento, que são os habitantes do mundo racional, anunciando a fase racional. Então, por isso também que eu venho aqui também explicar quem são esses corpos luminosos, quem são esses discos voadores, para, né, que todos saibam quem são eles, o que eles são. E não que é uma nave. Uma nave não importa pra gente, porque se a nave viesse aqui, viesse uma nave mãe, buscasse todos nós aqui, levar para um racional,
já estava muito que bem entendido que se isso era o propósito deles, tirar nós daqui com uma nave enorme, uma nave mãe, acaba toda a humanidade que levava para lá. Então não existe isso não tem cabimento. Então, aos rudes atrasados, como estão vendo, custando a tomar conhecimento para benefício de si mesmo e de todos, mas com a persistência da propaganda, tanto faz os habitantes do chão como os habitantes do mundo racional, aparecendo noite e dia no firmamento com seus corpos luminosos. A propaganda deles é noite e dia, com a propaganda dos que já passaram a se conhecer, com a persistência na propaganda, todos tomarão conhecimento. Todos, ó, pessoal, todos tomarão conhecimento, e daí todos passaram a conhecer, mas até aí já penaram demais, já sofreram demais. E aí, desiludidos de todas as crenças, de todos os cultos, por o sofrimento ser demais e trazer a desilusão de tudo e de todos, com a persistência da propaganda dos habitantes do mundo racional, no firmamento, com seus corpos luminosos aparecendo noite e dia por todos os cantos de propaganda, noite e dia, dos habitantes do chão que passaram a se conhecer dentro do pouquíssimo tempo, todos volverão atenção para tomarem conhecimento da nova fase que entrou na natureza, a fase racional, e passarão a conhecer o que é cultura racional do terceiro milênio, a cultura da racionalização, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho. Com a persistência vencerão todos os obstáculos, porque o sofrimento cada vez é maior no mundo inteiro. As brigas, as guerras, um desequilíbrio infernal, é todos querendo conhecer a causa. E a causa está esclarecida na cultura do desenvolvimento do raciocínio, na cultura da racionalização, na cultura do terceiro milênio, para ver quanto a bicharada, rebelde, teimosos são vítimas de suas teimas e de sua rebeldia, como estão vendo a dificuldade todos que têm para fazerem o que o bicho racional passa a se conhecer, e saiba que todos já passaram a se conhecer, o que todos já passaram a saber. Por quê? Porque o bicho vive de aparências, e quem vive de aparências julga e pensa que está certo e vendo que não está, porque se tivesse certo não seria sofredor e mortal sem saber por quê. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Falando mais sobre isso, na página 125, e assim a propaganda dos que passaram a se conhecer é dos habitantes do mundo racional, e como estão vendo, é muito grande, porque aparece em todo o universo, todos os dias, dia e noite. A propaganda do mundo racional, dos habitantes do mundo racional, é muito maior. Vejam bem, pessoal, a propaganda deles é muito maior que a propaganda dos estudantes de cultura racional do chão, porque os habitantes do mundo racional atingem todos os lugares por eles são poderosos, eles podem voar para todo o espaço, eles podem, né, se materializar da forma que eles quiserem para divulgar a cultura racional e todos os recantos do mundo, e por isso todos estão cansados de ver, mas é como o animal racional já foi dito como um animal age. Uns têm medo de falar, outros proibidos de comentar, para ver que o desarranjo das mudanças naturais da natureza, o que constitui entre os povos, como estão vendo que a vida não é de ninguém. E assim continua pensando que são o que não são, e vendo que nada são, e vendo que todos vivem saber o porquê todos assim são. Todos parecendo que sabem muito, vendo que na realidade aparentemente nada são. Então, pessoal, para não se alongar muito, eu vou falar aqui o que acontece com essas pessoas, que elas passam a ser espertalhonas, aqui na página 127. Mas sempre, para ver que o bicho, por ser bicho, por estar nessa categoria de bicho, é que não dá importância aos avisos, aos anúncios naturais da natureza, não dando a mínima importância. Deixa eu ler aqui mais alguma coisa aqui em cima, que eu pulei. Olhando para os habitantes do mundo racional como se olhasse para uma coisa qualquer sem importância, e por isso não procuram saber o porquê da existência desses corpos luminosos no firmamento. Sabem que eles existem e estão cansados de ver e não procuram saber o que é. Olha, já divulguei para pessoas aqui que tem no YouTube, só tem uma pessoa
que já foi divulgado para ele, que ele mora perto do Retiro Racional. E essa pessoa, eu divulguei para ela entrevistou uma pessoa estudante de cultura racional, mas é como está falando aqui, não quer tomar conhecimento de quem eles são. Eles acham que é qualquer coisa que eles estão vendo no espaço, eles não dão valor para que eles estão vendo, como o racional superior está falando aqui. Para ver que o bicho, por ser bicho, por estar nessa categoria de bicho, é que não dão importância aos avisos, aos anúncios naturais da natureza, não dão a mínima importância. E muitos, sem saberem do que se trata, explorando os incautos de várias formas. Então, é a mesma coisa a religião. A religião, ela toma por partido da parte dela que ela tem um conhecimento que o outro não tem. Aí o que ele faz? A pessoa chega lá sofredora, cheia de dores, cheia de problemas, dentro de qualquer templo aí, daí a pessoa aproveita disso, né? E aproveita das outras pessoas que têm recurso para enganar os incautos. Então, o que faz? De forma, às vezes, e muitos sem saberem do que se trata, explorando os incautos de várias formas e maneiras, com estudos artificiais, com informações e artificiais, por viverem desconhecidos de si mesmo e desconhecidos de tudo que aparece no firmamento, mas sempre aparecem os mais espertos a quererem dar explicações do que não conhece, do que não sabe porque existe, do que não sabe porque aparece, do que sabe de onde vem, do que não sabe para onde vai. Então, é a mesma coisa que mistério, fenômeno e enigma. O religioso, o líder religioso, sempre ele não vai dar. Ele vai dar explicação daquilo que ele leu num livro, né? E a pessoa que não tem instrução nenhuma, ela vai ali para ela obter uma informação e ele, aproveitando-se dessa esperteza que ele tem, ele vai enganar aquelas pessoas. E é a mesma coisa isso daqui. Isso aqui é um fenômeno, isso aqui é um enigma. E aí ele vai pegar uma explicação, né, para poder enganar as outras pessoas, dando a explicação daquilo que ele não sabe o que é. Ele só explica, ele não dá o acabamento final. O acabamento final é saber a verdade das verdades que a cultura racional, os habitantes do mundo racional são, né? São habitantes, são seres, corpos luminosos, são seres e não são naves espaciais. Mas sempre aparecem os mais espertos quererem dar explicações, né? Afinal, sempre aparecem os espertalhões com o intuito de explorar o que não conhece, dando informações do que não conhece, sem lógica, assim comercializando e vivendo às custas de quem não sabe dizer porque existe. Os espertalhões sempre se aproveitando. Então, o que acontece também com essas pessoas? Para eles fazerem as pesquisas deles, eles ganham milhões de dólares com o governo, porque eles falam que eles vão pesquisar, que eles vão fazer esse estudo, que eles vão fazer essa pesquisa. Aí o governo também, né? O que vai fazer? Vai soltar dinheiro para eles, né? Soltar dinheiro dos impostos das pessoas, né? Porque o governo não é rico assim, não faz dinheiro do nada, né? O dinheiro vem do quê? Dos impostos das pessoas, né? Aí todo aquele dinheiro que, em vez de ser aproveitado para fazer outras coisas, né? Vai o quê? Vai na mão desses espertalhões. Os espertalhões sempre se aproveitando dessas oportunidades para escrever livros. Eles escrevem os livros deles também, aí eu falei que eu ia falar aqui que o Racional Superior está falando o que eles fazem aqui. Para vender livros, escrevendo sobre coisas que aparecem, que são os habitantes do mundo racional. Quem não tem cultura racional não conhece, não sabe quem são eles, não sabe de onde eles vêm, não sabe o que estão fazendo aí no firmamento. Quem vive sem se conhecer não sabe dizer quem são esses habitantes que aparecem aí no firmamento, o que eles são, o que querem dizer com sua presença. Quem não tem cultura racional, quem não passou a se conhecer, não sabe nada. E como estão vendo a exploração em torno do que não conhece. E por isso mantendo como coisa misteriosa, como coisa enigmática, como coisa que conhecessem, dando esclarecimentos imaginários, fazendo sentir que são os fenômenos da natureza, que ninguém ainda teve condições de desvendar esses mistérios. Fazendo pelo mundo afora reuniões, né? Eu vejo os eventos dessas pessoas aí, eu não vejo, eu não assisto, eu não procuro saber no YouTube, mas de vez em quando passa aí, né?
Muita coisa, eles se reunindo, eles fazendo as reuniões dele, né? Porque eu já sei que eles fazem reunião. A gente tá cansado de saber que eles também se reúnem, claro que se reúnem, fazendo reuniões pelo mundo afora para não dizer nada e continuar sempre tudo na mesma. Quer dizer, eles vão lá com uma pitadinha de esperança na cabeça deles, achando que chegando lá, o outro vai dar uma informação muito grandiosa para ele. Chega lá, nada de nada, nada de biriba de nada. Quer dizer, porque não sabe de onde esses corpos luminosos são, não sabe o que eles querem anunciar com sua presença no firmamento dessa galáxia Terra. De forma não conhece nada sobre eles e que faz, escrevendo livros a respeito deles, como coisa que fossem esclarecer quem são eles. Os mistérios continuando, os enigmas, os fenômenos, e ninguém sabendo dizer quem são eles por viverem sem conhecer. Somente quem tem a cultura racional, que a cultura deles é que pode saber e conhecer quem são eles, de onde eles vêm e que estão anunciando com a sua presença em todos os lugares do mundo. Só quem tem a cultura racional que pode dizer quem são os habitantes do mundo racional. Mas os espertos não perdem oportunidades de escrever coisas que não conhecem. E para ter um pé de venda de seus livros, de quando em quando formam uma reunião para fazerem a propaganda de seus livros para vendê-los para os que compram ficarem na mesma. Quer dizer, a pessoa fica lá entulhando aquelas revistas, né, de ufologia, né, à toa, porque aquilo ali é o quê? É a mesma coisa que você ter uma biblioteca inteira na sua casa, desses livros que existem em torno do mundo, de vários autores, e que aquilo ali não vai falar nada, o que é a pessoa, como ela foi feita, que jeito esse mundo foi feito, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. E eles querem saber disso, mas eles querem saber através do quê? Através de ter contato com os habitantes do mundo racional. O contato está aqui já. O contato está aqui já no livro. Pensou que o quê? Pensou que a verdade ia ser muito grande? A verdade é pequenininha. A verdade é pequenininha, é no raciocínio. A verdade das verdades está aqui dentro de nós, é o raciocínio, ele é pequenininho assim. Só que o poder dessa energia, ela não tem tamanho. Ela pode ficar desse tamanho, ela pode aumentar, ela pode diminuir, ela pode aumentar a luminosidade dela, o habitante do mundo racional. Ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode se transformar em disco voador, ele pode sumir na hora, aparecer de novo. Esse é o poder dessa verdade pequenininha. Os espertalhões que não sabem, que nada conhecem, exploram o que não conhece, que vai para ver se aprende e fica na mesma. Hoje estão sabendo que todo mundo quer saber o que são esses corpos luminosos que estão aparecendo no firmamento, no mundo inteiro, de todas as formas, jeitos e tamanhos, de cores diferentes, inclusive como disco voadores. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem quem são eles e de onde eles são, o que estão fazendo com sua presença aqui no firmamento. Hoje os que passaram a se conhecer sabem quem são os habitantes do mundo racional, anunciando a fase racional, a fase do terceiro milênio. Hoje que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o raciocínio, a cultura deles, a cultura do mundo racional, para entrar em contatos com eles. Eu vou dizer uma coisa, uma pessoa, para ela entrar em contato com o habitante do mundo racional puro, limpo e perfeito, tem que se limpar dessas duas energias elétricas e magnéticas, ficar limpa, ficar pura como eles, para poder ter contato com eles. Não é só porque ele vai vir aqui, eu vou ter conhecimento, conhecimento que eles existem e eles vão aparecer para mim, eu quero que eles apareçam para mim, eu quero que eles falem comigo, não é assim. Não é assim, não é tão simples assim. Porque a cultura racional, ela é emitida
através de 1000 livros. A emissão da energia racional, ela está contida em gotas homeopáticas através de 1000 livros. A pessoa não é da hoje para o dia que ela vai tirar o ranço da matéria, a sujeira da matéria, a sujeira dessas energias poluídas que enfraqueceu todos nós e adoentou todos nós por estarmos fora do nosso estado natural de ser, que é ser de corpos de massa cósmica pura, limpa e perfeita e de energia racional pura, limpa e perfeita. Hoje, os que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o raciocínio na cultura deles, na cultura do mundo racional, para entrar em contato com eles. Eles são habitantes do mundo racional. E para entrar em contato com eles, só desenvolvendo o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, começarão a dialogar com os habitantes do mundo racional, porque eles não são bichos do chão. Bicho do chão se entende é falando, conversando. Eles são habitantes do mundo racional, é só desenvolvendo o raciocínio que poderão entrar em diálogos com eles, porque o raciocínio é o habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio, e por isso que muitos estão estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio para se desenvolverem o mais depressa possível para entrar em contato com eles do mundo racional. Não é ser santo. Ser santo é uma coisa, se purificar das energias é outra. Não é deixar de fazer as coisas da matéria, é se imunizar dos males da matéria, dos males artificiais, dos males da energia elétrica, magnética, dos males espirituais, que são os habitantes do espaço que convive com a gente, são os invisíveis, que eles estão na categoria de quê? De invisível. E eles têm a missão de lapidar o ser humano também, né? Então, tem muita coisa que a pessoa precisa se limpar. Não é ser santo. E por isso que muitos estão estudando a cultura do desenvolvimento e raciocínio para se desenvolver o mais depressa possível, para encontrar em contato com os habitantes do mundo racional que está aparecendo em todo o firmamento do mundo inteiro. Nem só o desenvolvimento do raciocínio, como o da evidência racional e do aparelho racional, porque todos que passaram a se conhecer já estão com raciocínio bem desenvolvido, principalmente os que estudam a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Mas com o tempo todos estarão com o raciocínio desenvolvido, a evidência, aparelho, porque o conhecimento é para todos de um modo geral, para os bons, para os maus com aparência de bons. O conhecimento é para todos, porque todos têm raciocínio. Falta é desenvolvê-lo na cultura deles. Falta é desenvolver na cultura dele a cultura racional. E agora todos começando. Então não importa que a pessoa é dotada de magnetismo, que aquela pessoa rebelde, aquela pessoa má, aquela pessoa com atitudes esquisitas, estranhas, por causa do magnetismo que a natureza, ela fez assim. Todos nós somos diferentes, porque a natureza, ela se deformou em duas energias elétrica e magnética. Como que os feitos dela ia ser tudo perfeitinho? Então, todos nós somos diferentes aqui. Onde existiu os maus, existiu os bons. Mas nem todos nós somos o quê? Bons de verdade. O bom já nasce feito. Qual que é o bom que nasce feito? O raciocínio, ele já nasce bom para quê? Porque se ele desenvolve, a pessoa se melhora com o desenvolvimento do raciocínio. Então, ninguém aqui é bom. Bom só um que a gente tem certeza, né? Que é o racional superior. Ele é bom. Agora, nós não somos bons. Ninguém é bom. Ele está falando aqui para os bons, mas para os maus. Mas todos nós somos maus. Porque se a gente não fosse mau, a gente não sofreria. Ninguém está aguentando mais e começarão a procurar e encontrarão uma nova fase, a fase racional, né? Então, é isso, pessoal. Deu para terminar, não vou precisar fazer a segunda parte. Então, esse é a desilusão dessas pessoas. Por que é essa desilusão? É a mesma coisa que eu me desiludi com qualquer coisa que não está dando certo, que não está me
não tá me satisfazendo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, a pessoa vai se desiludindo. Qualquer pessoa pode se desiludir de qualquer coisa, por mais banal que a pessoa acha que aquela coisa não é banal, ela é banal. Se não fosse banal, não se desiludia. Então, qual que é a desilusão? A desilusão é porque a pessoa está iludida. Ilusão não é uma coisa verdadeira. A verdadeira, ela não ilude o ser humano, ela deixa o ser humano convicto. Ela deixa uma pessoa esclarecida, com clara evidência. Tudo é claro para ela. Tudo é o que? Todas as questões, elas são o que? Elas é tratada, os questionamentos do ser humano, a falta dele não saber por que ele sofre, ele vai saber aqui, mas ele vai definir o sofrimento dele. Ele vai definir o que? A falta de conhecimento da origem, porque se ele está nessa categoria de bicho, ele não se conhece, ele passa a se conhecer, saber como ele é feito, como o mundo é feito, porque a natureza é assim, porque a natureza nos fez assim. Então, isso daí que é a desilusão de todas as coisas. A desilusão da matéria é você conhecer o que é antes de ser matéria. Então é isso, pessoal. Até mais. Se gostou, dê um like. Se quiser compartilhar, compartilhe. Até mais, ao próximo vídeo.